Meus irmãos, boa noite, a paz. Só estou vendo uma água aqui usada também, de novo. Os irmãos estavam aqui semana passada, viu que eu fui provado aqui na minha fé. Bebi água da chuva, que estava aqui guardado já há uns 3 meses. E não sofri dano algum, graças a Deus. Lucas capítulo 15. Versículo 8 ao 10, a parábola da dracma perdida. Chegamos ao final desse curso, esperamos que tenha sido proveitoso, para todos os irmãos. Para mim foi muito bom, muito proveitoso. Aprendemos e reaprendemos conceitos fundamentais para servirmos ao Senhor. O interesse desse projeto, tenho certeza disso, o pastor Raimundo deixa isso sempre claro, é a edificação da igreja, né? Sabemos que nós não estamos edificando algo para nós mesmos, estamos edificando para a igreja, para o Senhor, e que nós saiamos daqui hoje, no final dessas semanas de treinamento, mais capacitado por Deus, mais prontos para servirmos melhor a igreja de Deus. Essa é a diferença de aprendermos com pessoas piedosas, como o pastor Stallone. Aqui ninguém está aprendendo técnicas, né? Ninguém, nessas 4 semanas que estivemos presentes, vocês não ouviram ninguém aqui ensinando sobre técnicas de persuasão, técnicas de convencimento, técnicas de falar em público. Tudo que nós temos aprendido aqui é sermos fiéis à palavra de Deus, métodos para compreendermos melhor a palavra de Deus, para que o Senhor seja sempre exaltado em nossas vidas. Lucas capítulo 15, verso 8 ao verso 10, diz assim: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo achado, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos falar com Deus. Senhor Pai, mais uma vez nós nos colocamos em Tua presença, assumindo nossa total dependência da atuação do Teu Espírito nesse momento ainda em nossas vidas. Que se o Teu Espírito não trabalhar em minha vida e na vida de meus irmãos, nós falaremos em vão aqui nesse momento. Necessitamos que o Teu Espírito nos ilumine o entendimento e o coração para que recebamos a Tua palavra, a palavra que vem de Deus, de forma que seja transformadora para as nossas vidas. Fala conosco, ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Como já vimos aqui várias vezes, não só porque o pastor Stallone falou hoje, mas o reverendo Alan Ascioli, há 2 semanas atrás, também tratava desse mesmo assunto. A sua pregação foi baseada em Lucas 15. Nós encontramos aqui em Lucas 15 3 parábolas, ou as 3 parábolas mais conhecidas da Bíblia. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido, ou filho pródigo. Essas 3 parábolas foram propostas com o mesmo sentido, pelo mesmo motivo. Nós já vimos isso hoje aqui, o pastor Stallone nos lembrando. Jesus contou as 3 parábolas como resposta aos seus acusadores. Eu vou relembrar aos irmãos o versículo 1 e o versículo 2 aqui de Lucas 15. Versículo 1 diz assim: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E versículo 2: E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles.
Foi por causa dessa atitude dos fariseus e dos escribas que Jesus propôs essas 3 parábolas. Sabemos, irmãos, que publicanos e pecadores era o pior tipo de gente dos seus dias. Cristo estava se relacionando com um tipo de gente que muito provavelmente nós não nos relacionaríamos. Jesus estava recebendo e assentando à mesa algo que era sagrado, que deve ser sagrado para a gente também, mas que era muito sagrado naquela cultura. Jesus estava sentando à mesa com um tipo de gente que muito provavelmente nós não receberíamos em casa. Nós não receberíamos nesse lugar com facilidade. Teríamos dificuldade de nos relacionar. Era esse tipo de gente que Jesus estava se relacionando. E o fato de Jesus receber pecadores acendeu a ira, acendeu a indignação de homens que se achavam superiores aos outros. Homens que acreditavam que eles eram dignos de aproximarem-se de Jesus e não aqueles outros pecadores. Então, para que aqueles religiosos entendessem o motivo de Jesus receber pecadores e para que nós também compreendêssemos por que Jesus recebe pecadores, Jesus contou as 3 parábolas de Lucas, capítulo 15. A que nós veremos agora é a 2ª parábola da dracma perdida. Nessa curta parábola, curtíssima, as outras 2 são maiores, você reparou isso? A terceira, então, do filho pródigo é cheia de detalhes. Mas nessa curta parábola, Jesus fala de 6 pontos, de 6 elementos. Em uma pequena história, Jesus fala de uma mulher, de uma moeda, de uma perda, de uma busca, de um achado e de uma festa. Em uma curta história. No versículo 8, Jesus inicia a parábola dizendo o seguinte: ou qual é a mulher? Ele já tinha contado uma parábola antes. Mas ele continua o mesmo raciocínio dizendo, ou qual é a mulher? Jesus não disse, não chamou aquela personagem de mãe de família. Ele não falou, ou qual é a mãe, ou qual é a dona de casa. Não, Jesus apenas a chamou de mulher, nos passando a ideia de que essa mulher morava sozinha. Muito provavelmente uma verdadeira viúva. Para ser considerada viúva de verdade, não bastava que a mulher perdesse o seu marido. Hoje, viúva é quem? Quem perde o marido é uma viúva. Naqueles dias, não. A viúva de verdade era a desamparada. Era aquela que não apenas perdeu o marido, mas não tinha um filho, ou filhos, ou parentes próximos que lhe desse algum sustento. Uma mulher completamente sozinha na vida. As viúvas faziam parte da classe mais vulnerável da sociedade. Normalmente, já com idade avançada e sem condição de trabalhar, as viúvas, se não tivessem quem a ajudassem, a única alternativa era tornarem-se pedintes, mendigar nas ruas da cidade. Então não era sem razão que cuidar das viúvas era o que sempre se esperou de uma pessoa piedosa, de um cristão sincero e verdadeiro. Não foi à toa que Tiago, irmão de Jesus, pastor da igreja de Jerusalém, escrevendo a sua carta, a sua epístola, disse que a religião verdadeira se manifesta, se materializa, dentre outras formas, cuidando do órfão e da viúva. Cuidando dos mais necessitados. Seguindo aqui na parábola, segundo Jesus, essa mulher, provavelmente uma viúva, tinha uma pequena poupança. Jesus nos conta que ela tinha 10 dracmas guardadas. E dracma era sim uma moeda grega. Quem falou que era uma moeda grega aqui? Tinha que ser o Fred, né? A sopa é por minha conta hoje, também no final do culto. Jesus conta que ela tinha 10 dracmas guardadas, uma pequena poupança, uma moeda de prata. A dracma era uma moeda de prata que valia, que uma dracma valia o equivalente a um dia de trabalho. Segundo Jesus, essa mulher tinha 10 moedas. Não sabemos como ela adquiriu essas moedas.
Poderia ser a única economia de toda uma vida, poderia ser a herança deixada pelo marido ou pelo pai, poderia ser um dote que ela recebeu de seu pai quando casou e guardou. Não sabemos a origem das 10 moedas, mas observem, não era tanto dinheiro assim. 10 dracmas não sustentaria ninguém por muito tempo. Mas a importância dessas 10 dracmas não estava no seu valor financeiro, monetário, digamos assim. A importância dessas 10 dracmas estava no fato de ser o único recurso daquela mulher. Único, era tudo que ela tinha. Seguindo ainda, disse Jesus que ela perdeu uma das 10 moedas. Quem gosta de perder dinheiro? Quem gosta? A gente gosta de achar dinheiro, né? Não é verdade? Ela perdeu. Pensem, irmãos, numa casa rústica, numa casa com pisos de pedra, em que facilmente um objeto pequeno poderia se perder entre as pedras. Eram pedras sem rejunte, não tinha esses recursos que nós temos hoje. Então, uma casa com pisos de pedra, com espaços entre as pedras, facilmente se perderia muitos objetos pequenos dentro de uma casa. Até hoje, quando estão se fazendo escavações, o que mais arqueólogos encontram em casas são moedas, perdidas nas fendas de suas pedras, de seus pisos. Em uma pequena casa, era uma pequena casa, mas fácil de perder pequenos objetos. Não sabemos como ela perdeu, mas o que sabemos é que ela perdeu a 10ª parte de tudo que ela tinha. Uma perda dolorosa, uma perda sentida, uma perda que faria muita falta. Mas o detalhe nesse ponto é que ela sabia que a moeda de valor inestimável para ela estava perdida dentro de casa. Isso deveria aumentar a apreensão no coração, pois ela sabia que algo que para ela valia muito estava perdido dentro de uma casa pequena. Estava ali. Ela só não via onde estava. Ela só não encontrava. Era uma relíquia perdida dentro de casa. Era um tesouro perdido dentro de casa. Era uma riqueza perdida dentro de casa. Seguindo na parábola, Jesus disse que pela importância daquela moeda, a mulher iniciou uma busca incansável. Jesus destaca 3 ações dela, olha, ela acende a candeia, ela varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. Esse texto é fabuloso, Como eu já disse, a casa era pequena, porém escura mesmo durante o dia. Não havia janelas, então acender a candeia ou a lamparina era levar luz para onde só havia escuridão. A luz dissipa a escuridão e revela o que está oculto, escondido e perdido. Sem luz não há chance de o que está oculto ser encontrado. Onde não há luz, o que estiver oculto permanecerá oculto. Sem luz, há grande chance de que está escondido permanecer escondido. Sem luz, há grande chance de que está perdido permanecer perdido, porque não há luz. Mas além de providenciar uma luz, a mulher também varre a casa, segundo Jesus. Há, segundo Jesus aqui, um ritual de limpeza, de purificação, até para ser encontrado algo de valioso que estava perdido. E por fim, ainda segundo Jesus, a mulher procura diligentemente. É aqui que eu perco as pernas. Ela procura diligentemente, ou seja, procura com o máximo de cuidado. Ela se empenha em procurar. Ela investe toda a sua força, todo o seu recurso para encontrar a perdida. Aqui encontramos um exemplo de trabalho incansável, tal qual o pastor da primeira parábola, que o texto diz que ele vai em busca da sua ovelha até achá-la, até encontrá-la.
Da mesma forma, essa mulher começa a varrer e procura diligentemente a moeda perdida até encontrá-la. A mulher estava disposta a realizar uma obra completa, e preste atenção nesses detalhes. Ela não considerava a menor possibilidade de ficar em casa sem encontrar a moeda perdida. A mulher não tinha a menor intenção de trabalhar penosamente em vão. Ela busca até encontrar. O trabalho dessa mulher da parábola de Jesus é completo, é pleno, é cabal. Ela não estava disposta a iniciar uma obra e não finalizá-la. Ela não desistiria, ela não abandonaria a sua obra pela metade. A obra que ela começou, ela terminaria. Então, quando ela se propôs a procurar uma moeda, só descansaria com sua moeda em suas mãos. É isso que significa procurar diligentemente até encontrar. Como pastor da parábola anterior, não há a menor possibilidade, seja do pastor, seja da mulher, iniciar uma obra e não finalizar. O pastor não saiu do deserto para tentar encontrar uma ovelha, porque o pastor não tenta. A mulher não começa um projeto de tentativa de encontrar uma moeda. Segundo Jesus, ela não tentou, ela decidiu procurar até encontrá-la. E por que essa mulher procura com tanto empenho por uma única moeda perdida? Porque a moeda era dela. A moeda não tinha valor para mim, porque não era minha, a moeda é dela. Por que o pastor da parábola anterior procura com tanto empenho uma ovelha perdida, uma única ovelha perdida? Porque a ovelha é dele. Não havia a menor possibilidade de uma ovelha dele ficar perdida para sempre. Não há a menor possibilidade de uma ovelha que tem pastor ficar perdida para sempre. Não há a menor possibilidade de uma moeda de valor que tem dona ficar perdida para sempre. Não há. Seguindo na parábola, o verso 9 diz que ela enfim encontrou a moeda perdida. E tendo achado, reuniu as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Aleluia. A mulher faz uma festa ao encontrar a perdida. Quem já encontrou algo de enorme valor sabe qual é a alegria que a gente sente, né? O texto dessa parábola termina assim. Jesus falando dessa alegria que há quando algo perdido foi encontrado. Essa parábola, irmãos, fala em primeiro lugar de perdição, obviamente. A primeira ação, a primeira coisa que a gente vê numa parábola como essa, como na parábola anterior, é algo se perdendo. Estar perdido é o estado natural do homem sem Deus. Estar perdido é uma das consequências imediatas do pecado. No Éden havia um relacionamento perfeito entre o homem e Deus. Adão conversava com o Senhor, mas o pecado agiu como uma fenda, separando o homem de Deus. Depois dessa separação, o homem não apenas ficou distante de Deus, não. O homem tornou-se completamente perdido. A figura do profeta é que sem Deus nós somos ovelhas, sem pastor, cada um andando em sua própria direção. A ovelha da primeira parábola tinha se perdido pelas montanhas e pelos desertos. Mas nessa parábola, a moeda valiosa estava perdida dentro de casa. Ao contrário da ovelha, a moeda estava onde ela sempre deveria estar. Ela não se ausentou de sua casa, ela não se afastou de sua casa, contudo, mesmo permanecendo dentro, ela estava perdida, ou tão perdida quanto os de fora. Nós conseguimos fazer uma ligação dessa moeda com aqueles que não abandonam a comunhão dos irmãos, não abandonam a frequência nos cultos, aqueles que não pedem o desligamento do seu nome, do rol de membros da igreja, contudo, permanecem perdidos, mesmo dentro de casa. Não precisa se afastar, não precisa sumir,
não precisa ser excluído ou se excluir para estar perdido. No exemplo dado por Jesus, conforme o contexto que nós aprendemos aqui nessa noite, havia um grupo de homens, identificado como os fariseus e os escribas, que estavam dentro, mas estavam perdidos. Tinham valor, mas estavam perdidos. Não faltava um culto, mas estava perdido. Mark Driscoll, um pastor americano, ele diz o seguinte: você pode ter sido batizado na igreja, criado na igreja, servido na igreja, pode ser que tenha se casado na igreja, morrido na igreja, ter sido velado na igreja e ainda assim acordar no inferno, caso esteja meramente na igreja e não em Cristo. É inimaginável, irmãos, o volume de irmãos nossos perdidos do nosso lado no banco da igreja. Infelizmente, com muita dor no coração a gente fala isso, a igreja evangélica se tornou um grande campo missionário. Um grande campo missionário. Os irmãos sabem que eu estamos trabalhando, Felipe está aqui comigo, um obreiro, na plantação de uma igreja em Nova Iguaçu, e a plantação nos obriga a trabalhar temas fundamentais da nossa fé, começar tudo de novo, né? Apresentar o evangelho de novo. E não é poucas as vezes que as pessoas chegam para a gente e falam: pastor, eu não conhecia o evangelho. Irmãos de 20 anos de igreja, não conhecia o evangelho. Completamente próximo, mas completamente distante. Mas, queridos, a boa notícia é que a graça de Deus, ou graças a Deus, Jesus Cristo trabalha de forma incansável para buscar todos os seus perdidos. Tanto os que se perderam pelos caminhos da vida, como os que se perderam dentro de casa. Tantos os que se perderam pelo caminho do mundo, como os que se perderam nos bancos das igrejas. Tanto aqueles que se afastam da igreja e se afastaram de Deus, como aqueles que não se afastaram da igreja, mas se afastaram de Deus. Tantos os pecadores distantes, como os perdidos próximos, seja onde estiver um perdido, se ele pertence a Jesus, Jesus busca. Ele é o Deus buscador. É Ele quem vai ao nosso encontro. O grande missionário presbiteriano que trouxe a igreja presbiteriana para o Brasil, reverendo Grant Simonton, ele disse o seguinte: não, eu não encontrei Jesus, foi Jesus quem me encontrou, quem estava perdido era eu e não ele. E esse é o ministério de Cristo, de procurar os perdidos, seja onde eles estiverem, mesmo, ainda que seja num curso de pregadores leigos, na Igreja Cristã de Nova Vida do Parque Lafayette. Se tiver algum perdido entre nós, Jesus trouxe você aqui para te buscar, para ter um encontro contigo e mudar para sempre a sua história. Eu preciso terminar com algumas aplicações. A primeira é: se você já foi encontrado por Jesus, tudo que tem a fazer agora é oferecer sua vida a Ele como sinal de gratidão. Você precisa reconhecer que só foi achado porque Ele te buscou. Que se o Senhor não tivesse acendido a sua candeia e te procurado diligentemente, me procurado diligentemente, nós não teríamos sido salvos. Em segundo lugar, mas se você ainda se encontra perdido, frequentando ou não uma igreja, hoje é dia de ser achado por Jesus. Hoje é dia de salvação na sua casa. Se a palavra tocou o seu coração, é Jesus te encontrando, por mais escondido que você esteja. Jesus contou essa parábola para que todos soubessem que Ele ainda está em busca dos seus filhos perdidos. Eu quero finalizar só fazendo um adendo aqui. A parábola do filho pródigo. O pastor Stallone disse que é uma parábola que termina sem fim. Não é verdade? Não tem um fim a parábola do filho pródigo. Termina com o pai convidando o filho mais velho para entrar e acabou a história. Como assim? O que acontece depois?
O que acontece depois? Na vida real, essa história teve um fim. Se nós compreendermos que os filhos mais velhos, essa sacada não é minha não, Reverendo John MacArthur que nos ensina isso. Se nós compreendermos que os filhos mais velhos, que o filho mais velho são os fariseus e os escribas, os religiosos perdidos dentro da casa como essa dracma perdida, se nós compreendermos que eles são os filhos mais velhos, a parábola do filho pródigo terminaria com o filho mais velho assassinando o pai, matando o pai, como os religiosos fizeram com o nosso Cristo pendurando numa cruz. Estevão não vai poupar palavras na sua pregação chamando-os de assassino. Vocês mataram eles. Vocês são os homicidas de Jesus. É um perigo que existe, que acontece, que sofre, é um perigo de viver perdido dentro da casa. É chegar ao ponto de estar com o coração tão cauterizado, tão acostumado já com o ambiente religioso e se firmando no ambiente, em suas práticas religiosas, de se tornar, deixar de ser apenas uma moeda perdida dentro de casa e se tornar de verdade o filho mais velho, um religioso farisaico, que tudo que consegue fazer é não compreender a bondade do Pai e assassiná-lo. Que não sejamos nós, que sejamos todos achados nessa noite. Vamos falar com Deus. Pai querido, primeiramente queremos te agradecer, porque um dia o Senhor acendeu sua lâmpada e foi até nossa escuridão e nos encontrou. Nos encontrou em um estado que nós jamais sonharíamos em ser encontrado, até porque a maioria de nós estávamos bem felizes com nossa vida de treva e de escuridão. Mas a tua luz brilhou em nossa vida como o sol do meio-dia, e o Senhor nos trouxe para perto de ti. Pai, e a partir de então te louvamos pela mudança de vida que nós vivemos. Ainda assim, Pai, se por acaso houver em nosso meio alguém perdido, que essa noite seja uma noite de encontro. Trabalhe, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.